Disputas internas, manobras de bastidores, acusações públicas e alertas de que as coisas podem acabar ou em extinção ou em golpe. A situação dentro do PSDB não está nada fácil. Tudo para decidir o que o partido vai fazer exatamente nas eleições presidenciais de 2022. Há 6 meses de os brasileiros irem às urnas, sobra polêmica entre os tucanos e falta rumo. Falta também algo essencial para quem pretende voltar a comandar o país depois de 20 anos, que é a intenção de voto. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 29 de março de 2022. Dia em que o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem que mostra as movimentações do João Dória para tentar garantir sua candidatura à presidência da República. O governador paulista venceu as prévias internas do PSDB, mas ainda não levou. Isso porque um grupo dentro do partido tenta tirá-lo da disputa para emplacar o governador gaúcho Eduardo Leite como nome tucano na corrida pelo comando do Palácio do Planalto. Na véspera, segunda-feira, o governador do Rio Grande do Sul tinha anunciado algumas decisões que deixam aberta essa possibilidade. Eduardo Leite disse que fica no PSDB, que não vai deixar o partido para se filiar ao PSD do Gilberto Kassab. Disse que vai renunciar ao posto de governador gaúcho, desistindo assim da reeleição no estado. E sugeriu que está no jogo para virar candidato tucano à presidência. Renunciar ao mandato me abre diversas possibilidades, todas elas, e não me tira nenhuma delas. Então é neste movimento que eu faço para me apresentar, para que eu esteja onde mais eu possa dar a contribuição nesse momento político que eu considero crítico. Aí o Eduardo Leite no anúncio de segunda-feira. Você pode se perguntar, o PSDB não fez uma prévia, uma votação interna entre os integrantes do partido para definir justamente quem vai ser o candidato ao Planalto em 2022? Sim, os tucanos fizeram a prévia, algo, aliás, pouco comum na política brasileira. Essa disputa interna ocorreu em novembro de 2021, num processo bastante conturbado, mas que teve um resultado anunciado. Senhoras e senhores, tucanos e tucanas, brasileiros de todos os recantos do país e a imprensa, o PSDB decidiu que o nosso candidato a presidente da República em 2022 é o governador João Dória. Você ouviu o Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, anunciando o resultado da prévia logo depois que ela terminou. Numa eleição interna que tinha mais de 44 mil tucanos aptos a participar, o Dória teve 54% dos votos. O Leite teve 45%. E o azarão Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, teve pouco mais de 1%. O jogo estaria jogado não fosse pelo fato do PSDB estar em crise já naquela época. Uma crise que opõe o governador paulista a um grupo interno comandado pelo Aécio Neves, que é deputado federal por Minas Gerais. Aécio já foi candidato ao Planalto pelo PSDB em 2014, quando foi derrotado no segundo turno numa disputa acirradíssima contra a petista Dilma Rousseff. Ele não quer o Dória como candidato tucano à presidência em 2022. O Aécio defende publicamente a candidatura do governador gaúcho ao Planalto, como fez nessa entrevista ao canal CNN Brasil 2 semanas atrás. E eu acredito que, com alguma naturalidade, ele pode ser o ponto de convergência entre várias outras forças do centro democrático em busca de um projeto novo para o Brasil. Ele precisa conversar com alguém que tenha baixa rejeição e, obviamente, uma história política para apresentar. E ele tem uma muito exitosa no governo do Rio Grande do Sul. O Aécio e seu grupo acham que as prévias do PSDB foram feitas muito cedo. Acham que desde então o Dória deveria ter decolado nas pesquisas, mas ele ainda está na casa dos 2%. E acham que o Leite tem mais potencial porque tem menos rejeição.
Se o Dória tem 2%, como mostrou a mais recente pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na semana passada, o Leite nem chega a isso, tem apenas 1% de intenção de voto. A diferença entre os dois está de fato na rejeição. Segundo o Datafolha, 30% dos brasileiros não votariam no governador paulista de jeito nenhum. Esse índice cai para 14% no caso do governador gaúcho. Não é demérito algum para o governador Dória compreender que insistir nesse projeto não levará o PSDB fatalmente a uma derrota, levará quase à extinção. Então, é hora de... Aí o Aécio falando ao portal UOL numa das várias entrevistas que ele deu 2 semanas atrás. A ameaça do deputado federal é essa que você ouviu. Com Dória, o PSDB pode acabar. A Convenção Nacional dos Tucanos está marcada para julho. E é nesse evento, nessa instância, que pode haver uma mudança de candidato. Enquanto vê adversários internos agirem, o governador paulista está dando declarações em tom áspero também. No domingo, o Dória disse isso aqui. As prévias valem. Qualquer outro sentimento diferente disso é golpe. Uma tentativa torpe, vil, de corroer a democracia e fragilizar o PSDB. O período que vai de 2014 a 2016 é central para entender a crise atual do PSDB. E não é porque a crise do partido começou ali, é porque naqueles anos o partido tomou decisões que viriam a se refletir no cenário nacional de um jeito determinante. Como a gente já disse, o Aécio bateu na trave na eleição presidencial de 2014. Perdeu por pouco da Dilma e logo depois deu vazão a uma boataria que começou a minar a credibilidade das urnas eletrônicas. O partido pediu uma auditoria da votação baseado em conversas de redes sociais, sem nada de concreto na mão. Na época, o PSDB era destino de boa parte dos votos conservadores do Brasil. O partido vinha polarizando as eleições presidenciais com o PT do Luiz Inácio Lula da Silva desde 1994. Ganhou 2 eleições, governou o país por 8 anos com Fernando Henrique Cardoso, mas depois começou a sofrer derrotas em série. Foram 4 seguidas, 2 para o Lula e 2 para Dilma. A Dilma conquistou o segundo mandato, mas praticamente não levou. O Brasil estava em crise, a oposição ao seu governo crescia, a Operação Lava Jato era onipresente, as ruas estavam cheias de gente de camisa verde e amarela, e ela caiu num impeachment por manobras fiscais em 2016. Em maio daquele ano, depois de pouco mais de 13 anos na oposição, o PSDB voltou ao governo, apoiando o vice da Dilma, o Michel Temer, que assumiu o Planalto depois da deposição da petista. O PT do Lula acusava o PSDB do Aécio e o MDB do Temer de promover um golpe parlamentar no Brasil. Mas, a despeito das críticas dos adversários históricos, tudo parecia ir bem para os tucanos. O PSDB teve uma grande vitória nas eleições municipais de 2016. O Dória derrotou o petista Fernando Haddad, que tentava a reeleição em São Paulo, ainda no primeiro turno da disputa da maior cidade do país. O Dória, aliás, havia surgido naquele momento como um afilhado político do então governador paulista, o Geraldo Alckmin. Mas a leitura do cenário político nacional estava passando ao largo do crescimento de uma nova força. Uma força que abarcava o antipetismo que antes rendia voto para os tucanos e dobrava a aposta no conservadorismo moral, no discurso radicalizado, nas boatarias de redes sociais, na estratégia de pôr em xeque as urnas eletrônicas. A relação próxima dos tucanos com o governo Michel Temer, que era muito mal avaliado, e o envolvimento de integrantes do PSDB em escândalos, como ocorreu com o Aécio no caso JBS, e com o Alckmin e o Serra na Lava Jato, acabaram por deixar o terreno fértil para a extrema-direita comandada pelo Jair Bolsonaro. A política tradicional entrou em colapso, e o capitão reformado, que tinha sido um deputado apagado por quase 30 anos, virou presidente do Brasil em 2018. O PSDB, que lançou Geraldo Alckmin naquela eleição, obteve o seu pior desempenho da história numa disputa presidencial. O Alckmin não teve nem 5% dos votos, acabou em 4º lugar. O Dória, que era afilhado político do Alckmin, jogou contra a candidatura presidencial tucana. Disputando o governo paulista, ele trabalhou de forma velada por Bolsonaro no primeiro turno e de forma aberta no segundo turno, difundindo o voto Bolsodória. Bolsonaro para presidente do país, Dória para governador de São Paulo.
Ele não foi o único tucano a apoiar o Bolsonaro. O Eduardo Leite também deu esse apoio no segundo turno de 2018. O Leite levou o governo gaúcho e o Dória levou o governo paulista. O Dória foi chamado de traidor pelo Alckmin. O PSDB, já avariado pela derrota nacional, começou a viver seguidas disputas internas. Apesar de ter pedido voto para o Bolsonaro, o Dória rompeu com o governo federal na pandemia de Covid-19, passou a se colocar como uma alternativa dentro da direita brasileira. O Eduardo Leite também passou a criticar o Bolsonaro. Mas a bancada tucana no Congresso não foi junto para a oposição, deu apoio à maioria dos projetos do governo. No começo de 2021, o PSDB rachou de novo. Enquanto uma parte tentou emplacar o deputado Baleia Rossi, do MDB, na presidência da Câmara, outra parte, capitaneada pelo Aécio Neves, garantiu a eleição do Arthur Lira para o cargo. Arthur Lira, que é um dos líderes do Centrão, grupo que garante alguma estabilidade parlamentar para o Bolsonaro. Garante pelo menos que o presidente não sofra impeachment, isso em troca de espaços na máquina pública e controle do orçamento federal. Com os tucanos divididos veio a prévia para a escolha do candidato à presidência, veio a resistência ao Dória mesmo depois que ele venceu a disputa interna, veio a disposição do Eduardo Leite de continuar no jogo pelo PSDB, e veio também a ideia de uma decisão conjunta entre tucanos e outros partidos, como o MDB e o União Brasil, para a escolha de um nome da terceira via como candidato a presidente. Um nome para se colocar como um contraponto ao Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, e o Lula, que lidera as pesquisas. E o interessante aí é que o Geraldo Alckmin, que começou como tucano nessa confusão toda que a gente está descrevendo, deixou o partido. O ex-governador de São Paulo foi para o PSB e agora deve ser vice de Lula. Para resumir, o PT diz que tomou um golpe de partidos como o PSDB. O PSDB acabou perdendo os seus votos para a extrema-direita do Bolsonaro. O Bolsonaro foi abandonado pelo Eduardo Leite e pelo João Dória. O Dória diz que pode tomar um golpe dos colegas de PSDB que preferem o Leite. E o Alckmin, que chamou o Dória de traidor e deixou o PSDB, agora deve ser vice do candidato do PT. Pegou tudo? Vamos em frente, porque a campanha eleitoral ainda nem começou oficialmente. E aí, a gente vai entrar num outro capítulo. Um capítulo em que setores democráticos, que sempre têm esses arranjos que parecem confusos mesmo, talvez tenham que lidar, unidos ou separados, com mais ameaças de golpe do Bolsonaro, algo que o presidente já vem fazendo em momentos intercalados há pelo menos 2 anos. As negociações na guerra na Ucrânia parecem ter avançado. Quem explica a situação é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Negociadores da Rússia e da Ucrânia se reuniram nesta terça-feira em Istambul, a capital da Turquia, para tentar firmar um acordo de paz. Essa foi a segunda rodada de negociações ocorridas na Turquia. A primeira, 9 dias atrás, tinha terminado sem avanços, mas essa reunião de agora parece que produziu alguns resultados significativos. Do lado russo, houve um compromisso de reduzir as operações militares na capital da Ucrânia, Kiev, e em outras cidades do norte do país. Das outras vezes, esse tipo de anúncio estava sempre ligado à criação de corredores humanitários por onde os civis pudessem ser evacuados. A novidade agora é que essa redução das ações militares da Rússia teria a intenção de gerar confiança e de abrir espaço para uma desescalada mais firme do conflito. Logo em seguida, parte da imprensa começou a registrar o que parece ser uma retirada volumosa de tropas russas de Kiev. Do lado ucraniano, foi repetida a promessa de que o país pode se manter neutro. Isso significaria abdicar do desejo de ingressar na OTAN, aliança militar ocidental que antagoniza com o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Essa promessa de neutralidade já tinha sido aventada antes pelo Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Agora foi repetida num contexto formal na mesa de negociações. Outro ponto importante é o que prevê que a Ucrânia pare de tentar recuperar militarmente o controle da Crimeia, um território que foi anexado pela Rússia em 2014. A ideia é que os dois países discutam um status definitivo de independência da Crimeia daqui a 15 anos. Ainda é cedo para dizer se esse vai ser o mapa da rota que levará a Rússia e a Ucrânia para fora dessa guerra e em quanto tempo isso pode acontecer. Mesmo assim, parece ser o caminho mais promissor.
O lado russo chegou a mencionar até mesmo a possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky. É de se presumir que algo dessa magnitude não vá acontecer sem que já tenha sido concluído antes um rascunho bem acabado de um verdadeiro acordo de paz. No domingo, durante a premiação do Oscar, o ator Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock, que estava apresentando uma das categorias em disputa naquela noite. A agressão ocorreu depois de o comediante ter feito piada sobre a cabeça raspada da esposa do ator, a Jada Pinkett Smith. A Jada tem alopécia, uma condição autoimune que causa perda de cabelo. O episódio rendeu uma profusão de interpretações e julgamentos nas redes sociais. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o assunto. César, você pode fazer um resumo rápido das principais avaliações que surgiram depois da cerimônia de domingo? O tapa gerou discussões em vários frontes. O primeiro deles foi sobre o limite do humor, se a piada que o Chris Rock fez ultrapassou os limites aceitáveis. Essa pergunta não tem resposta. O que é consenso na sociologia é que o humor e o riso têm características diferentes de acordo com o local, época, contexto e cultura no qual ele se insere. Essa questão, no fim das contas, é muito subjetiva. Em paralelo, teve uma discussão sobre a violência do tapa, se o Will Smith estava certo naquela hora ou se a violência era inaceitável em qualquer contexto. O próprio Will Smith disse que achou o que ele fez inaceitável, e esse tem sido o entendimento majoritário. Ao mesmo tempo, algumas análises estão apontando que Chris Rock ofendeu a Jada Pinkett Smith, e a reação do Will foi alinhada com o calor do momento. Também teve uma discussão sobre racismo. A comunidade negra tem uma relação simbólica muito forte com o próprio cabelo, e o entendimento foi de que o Chris Rock, ao fazer uma piada com o cabelo da Jada Pinkett Smith, tocou num ponto que machucou muito, especialmente por ela ser uma mulher negra. E por fim, teve uma discussão sobre gênero. Houve uma polarização se o Will Smith foi machista ao defender a esposa, vendo ela como uma, abre aspas, donzela indefesa, fecha aspas, ou se ele foi um aliado da causa feminista, ao se posicionar claramente sobre uma violência verbal que a esposa sofreu. E César, o que os envolvidos nessa confusão estão dizendo agora? O Will Smith publicou um pedido de desculpas no Instagram, dizendo que o comportamento dele foi inaceitável e de que a reação foi no calor do momento. O Chris Rock não se manifestou sobre a situação. Ele se limitou a enviar uma nota para a revista americana Vanity Fair, dizendo que não prestaria queixas contra o Will na polícia de Los Angeles. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que organiza o Oscar, condenou a violência e disse que vai abrir uma investigação formal sobre o caso, mas já descartou a ideia de tirar o Oscar de melhor ator que o Will ganhou pelo filme King Richard. Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. Da crise no PSDB sobre as eleições presidenciais, passando pelos avanços nas negociações na guerra do leste europeu e fechando com as interpretações sobre o tapa no Oscar, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. A pesquisa Datafolha que a gente citou no episódio foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR 08967/2022. Amanhã a gente volta, até.